Bom, continuando então a aula de tarefas, eu quero falar agora para você de dois aspectos. Um é sobre a possibilidade de configuração da sua fila de tarefa, que a gente não fez no código da aula anterior. E o dois é que você também tem um comando da nossa arquitetura de comandos para startar de forma síncrona as suas tarefas, ok? Então vamos lá. Bom, no código anterior, nós simplesmente utilizamos aqui o Task Query Add para adicionar uma execução na nossa fila de tarefa para ele rodar novamente aqui o contagem. Só que quando você faz isso, você está indiretamente utilizando a fila padrão, que se chama default. Vou até te mostrar aqui no, no arquivo de configuração lá de Task Query, eu tenho aqui a default, que tem aqui essa taxa de execução de até 5 tarefas por segundo, quantas tarefas eu tenho nesse momento na fila e tal. Então você tem essa configuração. Mas você pode criar as suas filas, tá certo? Você pode criar as suas filas com as suas definições e configurações. Então, para fazer isso, sempre que você tem configuração, você está trabalhando com o arquivo YAML. Então, eu vou até copiar aqui o do Chrome, e esse arquivo ele se chama query, de fila, query.yaml. Tá? Deixa eu só tirar tudo isso daqui. Então, o que acontece? Você, na documentação do App Engine, se você procurar por configuração, você vai encontrar esse tipo de coisa aqui, ó, com várias opções de configuração. Vamos fazer aqui uma básica para você ter uma ideia. Então, o arquivo ele tem que começar com o nome de query. Você pode criar uma fila qualquer. Em geral, você tem limitação do número de filas que você pode definir. Então, eu costumo definir pelas características da fila. Por exemplo, eu quero fazer uma fila que seja bem rápida. Então, eu vou colocar aqui uma taxa de execução, sei lá, de 30 tasks por segundo no máximo. E, por exemplo, tem essas opções aqui que são bem interessantes. Por exemplo, de número de vezes que a task tem que tentar rodar novamente. Por exemplo, se acontecer algum erro, você está fazendo alguma conta no banco, o banco está fora, dá algum erro, você tentou contactar algum site externo e aquilo está dando erro, então você pode aqui, você tem a configuração do número de vezes que o sistema deve tentar rodar essa task novamente. Por exemplo, vou colocar aqui 9, tá certo? A partir do momento que você criou esse arquivo de configuração com essa query chamada rápida, olha aqui, ó, eu dou um F5 no meu localhost e a fila aparece aqui para eu utilizar, tá certo? Então, o que acontece? Agora eu quero utilizar aquela fila e mais do que isso, eu quero utilizar a minha arquitetura de comandos para inicializar essa tarefa, tá? Então, como eu faço isso? Né? Eu defini aqui a minha task como rápida, deixa eu até copiar aqui. E se eu quiser utilizar minha arquitetura de comandos, eu posso, porque existe um comando dentro da minha biblioteca que se chama Task Query Command. Como é que ele funciona? O primeiro parâmetro é justamente o meu nome da fila que eu criei lá, que era a fila rápida. O segundo parâmetro é justamente a minha URL, ou seja, eu quero recomeçar aqui o processo da contagem. E o terceiro parâmetro é justamente o params. Então, mas o legal desse comando é que se você tiver outros comandos aqui para rodar, você pode rodar tudo em paralelo conforme a gente viu em aulas anteriores. Então, eu tenho que executar esse comando que eu acabei de criar aqui em cima. Beleza? Com a diferença que agora essa task vai rodar utilizando a configuração da minha fila rápida. Então, para executar novamente, para emular a execução, já está aqui com breakpoint. Então, o que eu vou fazer? Vou rodar aqui emulando como se fosse o sistema, né? Vamos supor, chegou a hora de rodar a minha fila de tarefas, está lá no meu agendamento. Agendou, vai lá e roda para mim. Então, ele veio e deu um run now. Nessa primeira, é uma chamada comum, ainda não tem nada de fila. Então, ele vai contar, vai incrementar o valor e vai colocar aqui na minha fila de tarefas para ser executada novamente. Ele voltou aqui para a linha 18. Se eu verificar aqui o meu Task Query, eu justamente tenho uma tarefa aqui na minha fila rápida. Tá? Então,
ele vai executar utilizando as configurações que eu utilizei para essa fila. É isso que está acontecendo aqui até chegar ao final dessa execução. Então aí eu tenho a execução total das minhas filas acontecendo aqui, onde ele foi imprimindo, né? Aqui eu tinha duas filas rodando em paralelo, né? Tinha uma da default, ou duas tarefas rodando em paralelo, uma da default e uma da rápida. Se você quiser ver de novo, vamos lá, cron job, rodou, veio para cá, vou dar um F8, vou dar um F9 para ele rodar a segunda vez. Então eu consigo verificar na minha fila que ele entrou aqui na execução da rápida, e aí ele vai executar aqui as várias vezes, ó. Deixa eu ver aqui no debugger, olha lá, total igual a 1, vai executar a próxima, total igual a 2, vai executar a próxima, agora é 3, ele não vai executar mais, então ele imprime no meu console aqueles valores 0, 1, 2 que eu queria consolidar na minha aplicação. Tá certo? Bom, o que eu tinha para falar de task era isso, e eu vou mostrar para vocês então só nas próximas aulas. Vamos realmente implementar para a gente utilizar todo o conhecimento que a gente aprendeu até agora, né? Vamos realmente implementar esse controle das vendas, né? Porque eu mostrei aqui só o exemplo, isso aqui é só para exemplificar o uso das tasks, mas na próxima aula a gente vai começar a implementar essa contagem de verdade, para a gente usar tudo que a gente utiliza, tudo que a gente conheceu até então. Então, banco de dados, arquitetura de apps, comandos e assim por diante. Beleza? Então, até a próxima aula.